Chame, por favor. Tem alguém pela primeira vez na casa? Primeira vez? A senhora também, né? 4 novas visitantes. Sejam muito bem-vindas. Tá? Nosso trabalho sempre é aos sábados nesse horário e nas terças-feiras às 19h. Tá bom? Fiquem à vontade, qualquer dúvida a gente está à disposição. Ela também vai conduzir hoje com uma famosa Lei do Progresso. Interessante tema. Boa tarde, meus irmãos. A leitura, se nós prestar atenção, diz muito do que particularmente quero passar para vocês nesta tarde, enquanto doutrinário. No quesito que os nossos dias estão cada vez mais difíceis em diversos setores. E é incrível porque a gente levanta muitas vezes de manhã, não tão alegre, melancólico, tristonhos, e a gente começa a se perguntar o que estamos fazendo. Até que colocamos o pé dentro de uma casa espírita. E eu estou meio emocionada assim, porque parece que algo se renova dentro de nós. E é isso, gente. Nos dias atuais, isto é exigido de nós. Se queremos ser cristãos fiéis ao nosso Mestre. E vem muito de encontro o nosso tema, enquanto lei de progresso, que é a esperança. Se a gente vê hoje um mundo conturbado, a nossa terra conturbada, num caos, é porque está agindo a lei de destruição. E pensemos, há que se ter todo este mundo caótico na atualidade para que no futuro se instale a lei de progresso. E me atrevo a dizer que ela já vem pouco a pouco se instaurando, para que tudo se modifique para melhor. Então, por isso, uma esperança. A minha fala toda está baseada nessas 4 obras, meus irmãos, né? Para nós refletirmos. Então, vamos lá. A lei de progresso. Se nós vamos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma série de leis. A lei de amor, de reprodução, de justiça, de trabalho, de reprodução, de sociedade, de igualdade, é uma série. A lei de destruição e a lei de progresso entre elas. Então, vamos refletir em cima disso, como funciona. O nosso mundo, a nossa Terra, é um mundo transitório. O que eu quero dizer com isso? Que abaixo de nós, em categoria inferior, estão os mundos primitivos. Então nós, enquanto Terra, enquanto planeta criado por Deus, nós já evoluímos deste mundo primitivo e estamos no mundo de provas e expiações, que é um mundo transitório. Porque acima de nós há este mundo, esta categoria que é prometida agora pelos espíritos benfeitores, que é um mundo regenerado, mais leve, mais suave, um pouco mais feliz. Então, por isso que por hora a gente vive estas questões bastante difíceis, tanto na intimidade quanto no coletivo, enquanto sociedade. Então, o nosso mundo, a Terra de provas e expiações, ela é um mundo transitório, porque ela não é mais tão primitiva, inferior, mas também ainda não elevada como um mundo de regeneração, que é bem melhor que provas e expiações. E a característica, então, nossa Terra, é que existem uma heterogeneidade quanto aos graus de evolução dos espíritos neste planeta. Uns mais evoluídos um pouquinho, outros menos. Tá? Então há essa diversidade. Mas tudo isso, meus irmãos, para a gente poder entrar num contexto de ideias, mas também para dizer que na realidade é uma só lei, a lei de amor. E veja aí que o quanto o Pai é misericordioso e nós devemos frequentemente refletir a respeito disso. O quanto tudo foi preparado para o nosso crescimento. Porque Jesus poderia ter vindo e dito, é a lei de amor que vigora na criação divina. Mas para nós, que ainda estamos despertando e crescendo a inteligência,
Ele proporcionou um método pedagógico para que nós pudéssemos entender o que é a lei de amor. Por isso que está elencada lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, quando nós obedecermos a cada uma delas, logicamente nós vamos estar em melhor categoria evolutiva. Mas saibamos desde pronto que é uma só lei, a lei de amor. Então, dentro desta lei, que está a lei de progresso, nós já adquirimos livre-arbítrio. Tá? Lá do mundo primitivo, antes mesmo, quando nós não éramos um ser humano, um espírito, nós necessitávamos de muito cuidado. Mas no momento em que adquirimos esta forma humana e viemos crescendo biologicamente, intelectualmente, espiritualmente, nós começamos a ter livre-arbítrio. Então, com este livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos de escolha, nós temos um passado espiritual, nem não tão encantador assim, cada um de nós. E eu vou tornar a dizer uma coisa que já disse quando abordei a primeira vez esse tema. Nós temos um companheiro lá no Núcleo Francisco Spinelli, ele é um dos antigos. É aquele companheiro assim que chegava a hora da doutrinária, ele se sentava sozinho porque não ia ninguém, mas ele abria a casa, né? E ficou ali até que nós fôssemos do Mena Barreto para lá para ajudar. Então ele diz assim, na abertura da doutrinária que ele que faz, o Jean pode se lembrar, que o Jean está sempre lá em casa, ele diz, eu acredito que nós estamos na melhor encarnação, e estamos. Porque o nosso passado, como eu disse, não é cor-de-rosa. Então nós já estamos melhores. E olha o progresso, mais uma vez, né? Observemos que a gente cresceu. Então, com esse passado espiritual de cada um de nós, é que nós estamos vendo no mundo enfermidades, perturbações psíquicas, limitações, mutilações físicas, degenerescências orgânicas e mentais. Aquilo, às vezes, que parece, como é que pode? A gente tem que entender que, devido a nossas más escolhas, respeitando o nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós plantamos e não pensamos no que nós vamos colher no futuro, e nós colheremos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, meus irmãos, não há equívocos no Estatuto Divino. Jamais podemos pensar que Deus está castigando. O que foi que eu fiz? Por que comigo? Isso já não nos cabe mais. Porque nós estamos agora no esquecimento, e só sabendo disso, quando a dor bate o testemunho na nossa porta, a gente não pode mais se permitir. Por que comigo? Porque eu. Então, se bateu, alguma coisa eu tenho que acertar. Perante a lei divina, não é Deus castigando, são as leis que são perfeitas dele. E estas leis, meus irmãos, não é para Tami, não é para a terra. É para toda a criação do Pai. As mesmas. Então, aí você vê a inteligência e a soberania na bondade do Pai, a misericórdia dele. Então não há equívocos no quesito de nossas dores. E aí na questão 781 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Dá vontade de rir. Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Nós viemos fazendo isso enquanto terráqueos. A Terra não poderia estar melhor? Poderia, gente. Nós estávamos na Disney, brincando, se divertindo, e não quisemos o compromisso. Mas a lei, ela é progressiva, então vai te empurrar para frente, e aí estou falando da humanidade terrena, queiramos ou não. A gente ficou na Disney o tempo que quis, agora a lei se faz. Então a nossa transição poderia ter sido mais tranquila? Sim. Mas nós não optamos por isso. Então, a gente vem embaraçando o progresso deste planeta em nosso próprio, até quando deu. Então, agora é pela dor, gente. E o nosso aprendizado ainda, infelizmente, é através da dor educacional. Então, nós não usamos até então, com sabedoria, o livre-arbítrio, a liberdade concedida pelo Pai. E vamos refletir, que eu sinto até vergonha, porque quando paro para pensar que a Tami Espírito já fez muitas cacas no passado, e nesta também não, né, faz algumas, né, com as más escolhas,
né? Mas, hoje, se nós notarmos, a gente já tenta, não é verdade? A gente tem uma noção melhor do que é certo, do que é errado. Parece que quando a gente vai optar por uma coisa que é errada, a nossa consciência, ela grita, né? Então, nós já começamos, sim, a fazer um pouquinho melhor as nossas escolhas espirituais para o futuro. Fato é que num sábado à tarde, com sol, vocês estão aqui dentro. Tá? Então, vejam, a gente já está usando melhor o nosso livre-arbítrio. Mas na vida atual, a atualidade da nossa vida, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo fome, guerras intermináveis, e aí quando a gente pensa que vai cessar, renova a guerra e surgem outras. Disputa de poder, arrogância, prepotência, ódio, egoísmo em diversos graus. Então é isso que a gente está vendo, este conjunto de coisas negativas que tem uma vibração pesada energeticamente, é que nós estamos vendo na Terra. Por incrível que pareça, todas essas questões é por causa daquela última palavra ali antes do etc. Egoísmo, que foi? Não estou falando... Tu fica quieto aí, menino. Mas me desconcentrou, criatura. Isso daí depois vai... Ó, eles ali, tá filmando, outra coisa. Foi o Jean, tá, gente, que me desconcentrou. Então, por causa daquela última palavrinha ali chamada egoísmo. E vejam, é muito bom estudar, gente. Às vezes dá preguiça, eu sei, parece uma coisa chata, mas não é. Porque conhecimento nos traz maiores reflexões. E isso em todas as questões da vida, não é só espiritismo, né? Você entender melhor, conhecer um pouco melhor o que te cerca enquanto ser humano, é muito bom, né? Então, na questão do egoísmo, eu não sabia que o egoísmo é uma palavra feia, apesar de a gente sabe o que quer dizer. Mas esmiuçando ele, eu descobri que o egoísmo existe, o egoísmo individual, que é aquele do interesse pessoal, é eu que importo. Tá? Não quero saber de que maneira. Eu importo. Eu quero as coisas melhores para mim, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Existe o egoísmo familiar, aquele que se tem amor aos pais, filhos, irmãos, e os outros que se lasquem. É aquilo que é o melhor para o meu núcleo familiar e o resto que vão correr atrás. Há o egoísmo de classe, através de movimentos reivindicatórios. Achei muito interessante isso, não vou entrar no mérito da questão, mas aí neste comentário ainda o autor do livro ainda diz que estão em voga hoje em dia, né? Então nós temos que ter uma medida, sabe por quê? Isso me trouxe uma reflexão hoje de manhã. Que não pensem, porque eu já fiz essa fala, que eu não liguei o computador para estudar de volta, né? Então por isso eu refleti hoje de manhã. É claro que nós todos temos o direito à liberdade de reivindicação, de reivindicar coisas. O problema é o desequilíbrio disso, isso é um ponto. O outro ponto é que a gente esquece que seja a classe que for, sobre o que nós estamos lutando e reivindicando, nós todos somos irmãos, seja do jeito que for. Né? Então a raça também é um egoísmo, porque ela é responsável por uma série de dramas e conflitos dolorosos, e a história registra, nós estamos vendo. O egoísmo nacional, que se disfarça de patriotismo, e o egoísmo sectário, que transforma crentes em fanáticos. A religião, ela está aí para nos auxiliar. Todas elas. Para quê? Para transformar o homem para melhor. No momento que não faz isso, ela não está exercendo a que veio. Então a gente vê bastante também o fanatismo, hoje em dia, que é tudo, na realidade, egoísmo. Mas o espiritismo, o que ele faz? Ele vem influenciar o homem para sentir-se um ser cósmico. Nós somos seres espirituais. Aqui não é a nossa casa. A nossa casa é o mundo espiritual. Então, por que não se sentir um ser cósmico que somos realmente, destinado a ascender pelo progresso moral, não material, não financeiro. Amar as mais esplendorosas moradas do infinito.
é o mais eficaz antídoto ao veneno do egoísmo. Então, estamos cansados do egoísmo, que tudo que está acontecendo de ruim e caótico é devido a este sentimento arraigado ainda em nós. Vamos usar o que a doutrina espírita nos propicia: conhecimento, entendimento e racionalidade. Então, além de nos fazer sentir, sim, um ser muito maior do que somos na realidade. Já pensaram isso? Por isso que quando a gente ouve nas exposições ou lê que Deus ama seus filhos incondicionalmente. E assim é. Porque nós fomos criados com amor. Nós somos seres especiais. Nós somos seres cósmicos. Então, o que nos falta para ter essa maior compreensão? Ascender na evolução, que é o progresso. Então, esta doutrina vem nos ajudar como suporte para esses momentos que nós estamos passando agora. Porque, como eu disse lá no início, que eu fiz a minha catarse, quase um desabafo com vocês quando comecei, e somos humanos, Quando, antes de vir para cá, eu vinha me perguntando, eu estou cansada, eu estou triste, não sei porquê, estou triste, melancólica, melhor dizendo, tristeza a gente sabe às vezes por que é. Mas quando me sentei ali quietinha, antes do Jean me incomodar aqui, me desconcentrar, olha, eu fui muito bem atendida pela equipe espiritual. Então vejam, é nisso que nós temos que nos agarrar e recarregar as nossas baterias. Então por isso que lei de progresso é esperança. Porque o homem foi perdendo ao longo dos séculos as ferezas do troglodita, a amoralidade do bárbaro, a incipiência do selvagem, num desenvolvimento intelecto-moral vagaroso, mas desenvolvimento. Mas seguro e ininterrupto, eis que a imagem e semelhança de Deus está fadado a adquirir todos os conhecimentos da sabedoria e todas as virtudes da santidade. Então vejamos a gravura, meus irmãos. Olha a nossa evolução. Por mais que aqui à frente, ou nas nossas leituras, ainda somos considerados inferiores, mas o que é a esperança, o que é o progresso? Nós já não somos mais os trogloditas de antigamente. Nós somos agora um ser humano completo e evoluído. Aliás, saibam que nós vamos evoluir moralmente à frente, nos aprimorar, e a nossa forma sempre vai ser humana. Então, esta forma é a última. O que vai acontecer então? Vamos nos aprimorar esta forma. Então, conhecimento traz sim esperança no futuro. Porque, como eu disse, por mais que às vezes a gente rejeite, se deixe sucumbir diante das dificuldades, das dores, e parece que não vamos aguentar, e aí quando martela aquilo que eu li no Evangelho, estudei no Livro dos Espíritos, ouvi lá na palestra, não tem como a gente não ter esperança. Porque se hoje está ruim, amanhã vai ser melhor. E isso, não no imediatismo, mas pensemos em termos de futuro, que nós alcançaremos, porque não é eu que estou afirmando, foi Jesus que disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele disse muito mais do que esta frase, ele quis nos dizer muito mais, aliás, do que isso. Ele quis dizer, se a gente admira todas as virtudes que ele apresentou neste plano para nós, como ele conduziu a sua estada diante da dor e do sofrimento, que ele disse que é o exemplo a ser seguido, se eu sei disso, e ele prometeu que eu vou ser assim, é esperança, é progresso. Nós seremos anjos, literalmente. Então vejam que o estudo, conhecimento é tudo de bom. Então o mau uso da nossa inteligência, que ela vai crescendo, se ampliando cada vez mais enquanto evoluímos, se nós negligenciamos, nós usamos mal esta inteligência que nos é cedida, é lógico que o que vai atrair para a minha existência ou a existência futura? Sangue, suor e lágrimas. Ou seja, cuidemos como estamos usando o livre-arbítrio. Qual a escolha que eu estou fazendo? Por quê? A lei está me dizendo, eu posso escolher, mas no futuro, o que eu vou colher? Felicidade
ou sangue, suor e lágrimas? Então, quando optamos equivocadamente, nós vamos, logicamente, ser trabalhados na dor, não é castigo. Nós vamos ser trabalhados na dor, porque a experiência é que nos traz a maturidade espiritual necessária. Então, por isso que a dor, por enquanto, é importante nas nossas vidas, nas nossas reencarnações. Porque são poucos que, diante do testemunho, não refletem, não pensam, não quero mais isso para a minha vida. Mas então aprende com aquilo que a vida está te trazendo. A reencarnação está te trazendo. Então aquela experiência me torna mais forte, mais sábio e mais maduro. Não é a lógica, meus irmãos? Então também nós temos que equilibrar as forças da mente e do coração. Nós temos que educar os nossos pensamentos. Nós temos que educar os nossos sentimentos. E nós, neste quesito, nos deixamos levar muito facilmente pela onda geral de pensamentos do planeta Terra. Aí também não tem motivos para pensar positivo. Tem sim. Tem sim. Eu não tenho motivos para acreditar. Tem sim. Ah, eu não tenho motivo para ter compaixão por aquela criatura que está mandando matar não sei quantos lá. Tem sim. E isso bateu tão forte em mim, meus irmãos, que quando me investi de irritação e raiva com poderosos que têm os nossos destinos na mão, as más decisões deles, eu fui aquela que pensei assim, poxa vida, tem tanto míssil teleguiado de alta precisão, será que ninguém pode apertar um botãozinho lá e pá na cabecinha lá das criaturas? Acabou. E aí, ao mesmo tempo, a Tami volta à razão. Aquela criatura lá que tu quer que o míssil caia na cabeça dele, é teu irmão também. Deus ama ele também. Deus talvez esteja mais preocupado com ele que está se perdendo do que conosco que estamos aqui numa tarde de sábado, ouvindo os ensinamentos da doutrina espírita que veio justamente nos orientar, né? Então vejam como se procede essas questões. A nossa marcha ascensional, então, sem mais quedas e desvios, nós podemos escolher isso, meus irmãos. Então, o que eu quero dizer? Por mais do desânimo, melancolia, tristeza, dificuldade, dor, a gente levanta a cabeça e segue. Para que a nossa próxima encarnação, nós não trazemos na bagagem mais esta carga de sofrimento que estamos agora padecendo no momento. Tanto na intimidade, quanto no coletivo. Então a inteligência nossa, assim, a educação dos sentimentos, conduz ao desvario e à destruição. Ah, também a inteligência pode ser uma coisa danosa, sim. E viemos usando ela negativamente desde que a gente despertou, criou, desenvolveu a inteligência. E dá uma tristeza na gente. Quando penso, certa vez, numa leitura que fiz, já tem anos, eu nem lembro mais aonde que eu li, que, por exemplo, lá atrás, vamos lembrar, não sei qual das guerras, os soldados morriam de infecção, porque não existia antibiótico, né? Aí se descobriu a penicilina, a morfina, para eles aguentarem a dor. Imagina cortar um membro sem o analgésico. Se hoje dá uma fisgada na cabeça, a gente toma, né, um remedinho para dor de cabeça, porque a gente não aguenta. Imagina aquela época, que amputavam membros sem nada, não tinha nada. E aí a ciência vem a descobrir a morfina, para o benefício do ser humano. Mas nós, seres humanos, o que fizemos? Nós pegamos o princípio ativo daquela morfina para hoje ter uma tragédia familiar no mundo quanto à drogadição. O urânio descoberto, que usamos nas mamografias, ressonâncias e por aí vai, que é um benefício para a humanidade, o que nós fizemos? Criamos uma bomba. Então vejam que a inteligência nossa, ela tem que ser melhor encaminhada, melhor educada, né? Para que a gente não volte a sofrer do jeito que nós estamos sofrendo no momento. Então, dito tudo isso, meus irmãos, as nossas aquisições, elas são fundamentadas nos valores éticos. E eu me peguei pensando, eu tenho uma ideia do que é ético, mas fui no dicionário ver.
E o dicionário me disse que ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Sabe o que me encantou neste conceito do dicionário? Vejam que começa no indivíduo, passa para o grupo social e depois para o coletivo, a questão da ética. E assim não é o aprendizado para todos nós, conosco, na família, na sociedade, depois no coletivo. É assim que a Terra vai ser um mundo de regeneração. Quando aqueles dispostos de dar um bom exemplo aos outros vão suportar as suas dores, as críticas alheias, e vai seguir porque sabe que aquilo que é o correto, que é ético. Então vejamos que a ciência, ela tenta resolver os problemas que afligem a criatura, impelindo para fora, o crescimento externo. E está tudo certo, meus irmãos. É para isso que veio a ciência, né? Para nos ajudar a lidar com as nossas dificuldades, as nossas dores. As pesquisas, as descobertas são para isso, fomentadas pelo plano espiritual, para que a gente consiga lidar com as questões reencarnatórias, externas. Mas o Evangelho também tem um valor inestimável nesta época. Sempre foi, mas muito mais agora. Porque ele vem lançar a claridade dentro de nós. Naqueles dias tumultuados, chorosos da nossa parte, doloridos, por que não pegar o Evangelho? E olha, gente, por experiência própria. Quantas vezes, beirando o desespero, a desistência, e me dá um rasgo de lucidez, eu pego o Evangelho. Um parágrafo do Evangelho tem o poder de mudar a tua forma de pensar. Então aí está o nosso sustento íntimo, porque nós nunca estivemos sozinhos. Nós estamos cercados de benfeitores dispostos a nos ajudar, a começar pelo nosso anjo de guarda. A gente pode pensar, ele tirou férias, né? Porque tudo que está acontecendo, cadê? Né? Está de férias. Não. Muitas vezes ele está ali paradinho, esperando que eu dê acesso ao auxílio dele. E assim são os benfeitores da casa, daqueles que fazem evangelho no lar. Quantos amigos espirituais nós temos? Então vejam que o impressionante é que em outra fala minha, não me lembro qual o título agora, não me lembro o título dela, mas no quesito ciência e o evangelho, religião, eu comento que são duas potências, religião e ciência. E os espíritos da codificação disseram, chegará o dia em que as duas caminharão juntos, porque as duas auxiliarão a humanidade terrena na evolução, por hora a disparidade, mas vão caminhar juntas. E aí está a prova. Nós precisamos dos dois, não é mesmo? Então, os mensageiros foram taxativos. Quando disseram, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Olha a lei de amor de novo, gente. Instruí-vos. Este é o segundo. Eu não consigo ser racional se eu não entendo, se eu não me aprimoro, se eu não estudo, se eu não conheço para botar na balança e decidir devido ao meu livre-arbítrio. Eu não consigo nada disso. Então, por isso que os espíritos mensageiros disseram, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo. Vejam o quanto é importante o nosso entendimento. Então, amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Este é o caminho, meus irmãos. Aí está. E eles sempre orientaram. Não é, é isso, não, sempre esteve ali, para a nossa apreciação, como nos conduzir. Mas quando adiamos o processo de progresso, de tempos em tempos, esgotados os compassos de espera, a lei nos sacode violentamente. Então vejam que volta a questão. Nós estávamos na Disney.
né? Agora estamos sendo chacoalhados, ó, povo da terra, vamos lá, vamos despertar, não dá mais para nós esperarmos. Esperaram o que deu. Para que o progresso se faça e a conduta humana se harmonize gradativamente, não tem milagre com a lei divina. Então, o que está querendo dizer? Não tem milagre, não vai ser de hoje para amanhã. Tudo é gradativo, então obedece a ciclos, a processos de melhoramento, né? Ou de piora, livre-arbítrio. Tá? Então, é gradativo a nossa evolução. Mas também fato é, nós até então, nós viemos infringindo seriamente as leis divinas. Então nós temos que nos harmonizar com elas. Que outra coisa não quer? Que compartilhemos os bens terrenos equitativamente. E a paz alicerçada na justiça. Seja uma bênção, desculpe, a todas as raças e nações. Simples, né, gente? É só isso que Deus quer para nós. Compartilhar os bens terrenos, mundo de regeneração. Vocês sabem que uma das características do mundo de regeneração é justamente não ter a fome gritante que nós estamos vendo, as necessidades extremas, né? A vida entre nós vai ser mais equilibrada, mas vai ter certas necessidades. Mas o que vai acontecer? Se eu estou vendo que o Jean precisa de alguma coisa, eu naturalmente vou doar, vou ceder. Eu não vou esperar que o governo me ajude, ou vou pedinchar para terceiros. Nós vamos ver e naturalmente, ó, eu tenho 2, toma um para ti. E que beleza, gente. Não ter mais tanta fome, não ter fome. Não ter gente morando na rua. E olha que tem coisas que andam chocando a gente. Nós lá no MENA, no grupo mediúnico de quarta, nós temos uma colega que trabalha no CAPS. E ela foi fazer o atendimento a pedido de um juiz, porque esse juiz tirou as 4 crianças do casal. Então pediu que fosse ver a situação dos pais, e aí ela entendeu, ela e o grupo que foram ver, por que ele fez isso. E aquilo me condoeu tanto, e o dia que nós não tivermos compaixão pelo outro, alguma coisa está errada comigo, gente. Ele disse que chegou lá, era um charco. E casa, ela não podia dizer que era casa, era uma coisa assim que eles entravam para dentro. Não tinham nada. E os animais que eles tinham, que uns de nós cuidam como filhos, os animais num estado lamentável. Eles também. E ela disse, eu não sei como é que eles vivem. Então pensemos, meus irmãos, o quanto nós temos que acertar uns com os outros, em matéria de caridade, de amor, de dedicação. Porque se o mundo de regeneração vai ser um mundo melhor, onde nós vamos ver mais equilibradamente, esse tipo de coisa não vai acontecer. Tá? Então, para nossa reflexão, não é para atordoar ninguém. Mas, me engasguei com a própria saliva, pode? Jesus conseguiu produzir entre nós elevados padrões de valorização do homem. E isso até emociona a gente. Tanto é que ele conviveu com diversos biótipos ou biotipos humanos e a todos dispensou a mesma solidariedade fraternal e moral. Ele não tratou melhor os poderosos e pior aqueles que estavam pelas ruas desabrigados passando fome. Ele tratou a todos igualmente. E mais, conversando conforme o entendimento daqueles que ele cruzava. Então ele não falou difícil com aqueles que estavam na sarjeta e mal conseguiam falar. Mas também não deixou a desejar com os poderosos que eram inteligentes e cultos. Então este é o nosso mestre, gente. Ele ensina a metodologia do amor que cobre a multidão dos nossos pecados. O progresso legítimo não pode prescindir da elevação moral nossa, dos homens, que se aure no Evangelho. Por que a gente ainda não consegue seguir os exemplos do Mestre e os ensinamentos da codificação? Uma
análise para ser feita. Em situações que pareçam infelizes, ao invés de deserção do dever, recolhe sensatez, prudência, amadurecendo intimamente. Isso aí foi um tapa nas minhas fuças hoje. Desculpe o termo, mas hoje de manhã, quando eu estava naquele estado negativo, eu me deparo de novo com esta frase, né? Às vezes dá vontade da gente, né, sair correndo e desistir de tudo. Não façamos isso mais. Já fizemos? Vamos nos recolher, pegar o evangelho, vamos usar a nossa sensatez, prudência, né? E assim amadurecendo pouco a pouco. De forma alguma desista de lutar, de tentar a reabilitação. Sim, nós vamos botar uma meta de melhora e a gente vai cair ali na frente. E a nossa tendência é, não vou tentar mais, eu não consigo. Não, tem que fazer o contrário. Vamos nos reabilitar e seguir, que vai, a gente consegue. Repetir a tarefa até a vitória. Momento a momento, ação a ação, esforço a esforço, nós vamos conseguir a meta estabelecida. Se prosseguirmos sempre, não tem pressa, isso também é maravilhoso. Jesus não botou um tempo limite. Até ali, vocês têm para se melhorar. Não, cada um no seu tempo. Ele aguarda. Mas isso tudo sem desânimo. Aos sinais de cansaço, inquietação íntima, desânimo sorrateiro ou indiferença, em plena atividade fraternal, resguarda-te na oração e cuida-te. Como eu disse, no momento que você vê a necessidade do teu irmão e aquilo não te causa compaixão, não te incomoda, muito cuidado. Muito cuidado. É o momento de parar, fazer as nossas orações e nos autoanalisar. Já estou terminando, gente, eu nem sei. Eu tiro e boto os óculos porque ele é para longe. Já estou terminando. Na pergunta 257 deste livro, O Consolador, é perguntado: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? A resposta: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Já notaram que uma coisa está encadeada à outra? E o caminho não tem como nós nos perdermos ou colocarmos vírgulas? Então a fé robusta, raciocinada, dá ao homem a esperança, sustento nos dias difíceis. É o que eu vim dizer para vocês nesta tarde, toda essa falação, para dizer isso. Que tenhamos fé. Temos fé naquilo que vocês vieram procurar aqui. Aqueles que estudam, aquilo que estudam. Tenham fé naquilo que vocês estão conhecendo. Tenho esperança. Os dias vão ser melhores. As leis divinas são perfeitas e vigoram inquestionavelmente em toda a criação. E armado com a fé e os hábeis recursos da perseverança, outra virtude, da humildade, outra virtude, da caridade no coração, outra virtude, conseguirá readquirir a confiança e o otimismo. Porquanto a fé, disse Jesus, remove montanhas. Quando o amor luze na alma e se prossegue no dever, na ética, naquilo que é certo, naquilo que nós já conhecemos e sabemos por que tem que ser assim. Então, meus irmãos, para um dia, o Espírito universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Periclitante ainda é o fazer em muitos de nós, né? Mas nós chegaremos lá, não são palavras minhas. Então, meus queridos, que possamos refletir sobre esta lei de progresso e principalmente sobre esperança. Nos dias de hoje, não vejo nós conseguirmos resistir se não tivermos esperança. Com a esperança também a fé, também a caridade e por aí vai. Muito obrigada.